versículo de número, quero ler aqui somente, versículo 11 somente. O 10 também. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. O tema que foi proposto para esse primeiro dia é sobre a mordomia cristã, a igreja e a mordomia. O que é mordomia, irmãos? Cristã. O que é mordomia cristã? Vamos entender um pouco. A palavra mordomia, ela vem do, se você pegar ela no grego, ela é oikonomia. O que quer dizer a palavra oiko? A palavra oiko quer dizer casa. E nomos quer dizer regras. Ou seja, aquele que dita a regra numa casa. Isso é a palavra mordomia. E a palavra mordomia, já no latim, ela vem de mordomo, né? Mordomo. O que é mordomo? A palavra mor, todo mundo sabe, né? A pessoa, lembra do mordomo, mor? Ou seja, o mordomo maior, domus, no latim é casa, e mor, maior, ou seja, o maior da casa, aquele que cuida da casa, cuida daquilo que é do seu Senhor, não é dele, mas ele está cuidando daquilo que é do seu Senhor. A mordomia cristã, ela está totalmente ligada à parte física cristã. Estou me referindo. A parte física não é só serviço, não é só trabalho, mas a parte física, sim, trabalho, mas também emocional e também espiritual da igreja. E nós vamos ver isso durante esse estudo. A mordomia aqui, irmãos, ela é meio rechaçada, ela tem um outro sentido para a nossa sociedade. Devido principalmente a Brasília, a pessoa hoje, você ouve muito falar assim, nossa, está na mordomia, hein? E aí, você está só na mordomia, já ouviu? Já ouviu alguém usar? Mas não é esse o sentido de mordomia na Bíblia. O sentido é totalmente diferente do que aplicam hoje. Hoje tem um propósito, um sentido de relaxar, de coisas folgadas, né? Mas o sentido bíblico é um sentido de compromisso, contrário ao que muitas pessoas acham. Aqui o sentido de um mordomo é aquele que administra as coisas do seu Senhor. Ele está administrando a coisa que não é sua. Então o maior mordomo, quem foi o maior mordomo que a história já conheceu? Você sabe quem é? Vamos abrir aí em Mateus 20, 28 e ler quem foi o maior mordomo que a história já conheceu. Se alguém até pudesse me ajudar e ler em alto e bom som o versículo de número 28 de Mateus 20, capítulo 20, por favor. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Então Jesus é o maior... nosso maior exemplo que nós temos de mordomia cristã. Ele mesmo disse que não veio, e ele era filho de Deus, ele era Senhor. Um dos grandes exemplos que Jesus deu sobre isso foi no dia da Santa Ceia. Lembra, Jesus estava realizando a ceia, e de repente Jesus levanta da mesa, ele cinge uma toalha sobre ele, ou seja, coloca uma toalha no seu ombro, e sai lavando os pés do discípulo. Por que Jesus fez isso? De quem era esta função? Esta função era do criado mais humilde da casa. Aquela pessoa mais simples, o servo, o escravo da casa. Quando alguém chegava de viagem, ele vinha com os pés empoeirados, os pés quentes pela viagem. E esse criado fazia o quê? Ele chegava, a hora que a pessoa chegava com os pés empoeirados e quentes, ele já vinha com uma bacia de água fria e lavava os pés daquele discípulo, enxugava os seus pés e untava a sua cabeça com óleo.
E Jesus então pega, levanta da mesa, põe a toalha no ombro, sobre o seu pescoço, e sai lavando os pés dos discípulos. Mas quando ele chega nos pés de Pedro, Pedro fala: Senhor, o Senhor não vai lavar meus pés. E por que Pedro não queria que Jesus lavasse os pés dele? Por que todos os outros não reclamaram e Pedro reclamou? Porque na verdade, irmãos, Pedro, segundo José, estava sentado no lugar do criado mais humilde. Ou seja, ele estava sentado no lugar daquele que deveria fazer o que Jesus estava fazendo. Quando ele não fez e viu que Jesus estava fazendo, ele se sentiu incomodado. Ele achou: puxa, eu sou um apóstolo, eu vou lavar o pé dos outros agora? Eu não sou o escravo da casa. E Jesus estava dizendo assim: aquele que não serve, que tem que ver, nós viemos para servir. E Jesus deu o exemplo que nós devemos servir. E quando ele chega nos pés de Pedro, disse: deixa eu lavar os teus pés. Ele disse: Senhor, o Senhor não vai lavar os meus pés. Ele falou: Pedro, se você não deixar eu lavar os teus pés, você não tem parte comigo no meu reino. Porque lá no céu só entra quem serve. Então aí Pedro diz assim: então Senhor, lava a cabeça, lava os pés, lava o corpo todo. Ele falou: não, só os pés precisam ser lavados, o resto já está limpo, é só os pés. Então Jesus nos deu o maior exemplo do que é servidão, do que é servir. E desde o começo, dos primórdios da igreja, nós vemos a mordomia. Aonde nasceu já a mordomia? A mordomia nasceu ela vem desde o Éden. Desde o jardim do Éden. Quem pode ler aí para mim Gênesis capítulo 2, versículo 15 a 17. Gênesis 2, versículo, primeiro livro da Bíblia, né? Depois você deixa a sua Bíblia aberta aí no livro de Gênesis, não fecha não. Capítulo 2, versículo 15 a 17. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Amém. Vamos entender aqui o Gênesis, vamos começar. Vamos lá, vamos resumir aqui. Deus cria o homem. É até uma pergunta que se faz hoje, já que estamos no estudo: onde está o jardim do Éden, né? Você já fez essa pergunta? Onde está o jardim? Onde está a porta que Deus coloca 2 anjos na porta com uma espada? Onde que está essa porta? Vamos entender então. Você já viu muito aquelas ilustrações, não viu? Quando da escolinha dominical, Deus ali no jardim do Éden fazendo o homem, não é isso? Pegando pó, barro ali, fazendo ali. Não, mas não é bem assim. A Bíblia vai dizer assim que ele cria o homem. A Bíblia não diz aonde ele criou o homem. E com certeza não foi no jardim. Por quê? Porque o livro do Gênesis vai dizer o quê? Que ele criou o homem e colocou-o no jardim. Então ele não estava lá no jardim? Como que? Se ele já estivesse no jardim, não tinha colocado lá? Já estava lá, né? Não, eu já estou dentro da igreja. Então vamos lá. Ele pega o homem, cria o homem e coloca ele no jardim. Aí aquele jardim que ele criou, onde passava o rio Tigre, o rio Eufrates, o rio Pison, Gion, que existe até hoje essa localização geográfica que fica hoje no Iraque, né, ocidental. Tá. Ele coloca o homem ali, no jardim. Aí a Bíblia vai dizer que ele pega o jardim que ele criou e coloca no Éden. Então o jardim é uma coisa, o Éden é outra e o homem é outra. Deu para entender? Pega o homem e coloca no jardim, e pega o jardim que estava com o homem dentro e coloca no Éden. Então não é o jardim do Éden, é o jardim no Éden. Então o que acontece, irmãos? O que é o Éden? O Éden é uma atmosfera. O Éden é um pedaço do céu que por um instante Deus pega esse pedaço do céu e coloca sobre a terra. Um paraíso, um céu sobre a terra.
E nesse Éden tinha o quê? Uma árvore sobrenatural, que era a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E quando o homem come da árvore do conhecimento, ele peca. E quando ele peca, o que Deus é obrigado a fazer? Pegar aquela atmosfera celestial e devolvê-la, levá-la de volta ao céu. Primeiro, por que ele fez isso? Porque se o homem continua no Éden, ele ia comer da árvore da vida. E em pecado, comendo da árvore da vida, ele ia viver eternamente em pecado. Deu para entender? Então Deus pega aquela atmosfera e leva de volta para o céu. E coloca 2 anjos na porta com uma espada para o diabo não entrar, principalmente. Aí o que ele vai fazer? Agora ele vai restaurar o homem através de Cristo. Por isso que João Batista vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. E então Jesus vem e lava ele no seu sangue, restaura o homem, tira o pecado dele, porque Jesus tira o pecado. O sangue de animais só cobria, mas Jesus arranca, ele tira o pecado, e o homem restaurado, agora ele está pronto para voltar para o Éden. É por isso que quando Jesus estava na cruz, com um ladrão de cada lado, um deles disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o que é que Jesus disse para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quando a gente morre, meu irmão, quem leva a gente para o céu é um anjo. Sabia? Sabia que é o anjo? Lázaro morreu, o anjo fez o quê? Levou Lázaro para o seio de Abraão, para o paraíso. Olha que coisa linda. A gente entra no céu com o anjo. Imagina Abraão entrando no céu com o anjo. Isaac entrou com o anjo. Concorda? Jacó entrou com o anjo. Isaías entrou com o anjo. Jeremias entrou com o anjo. Pedro, Tiago, João, André, Felipe, Bartolomeu entrou com o anjo. Mude, Lutero entraram com o anjo. Agora o ladrão entrou com quem? Hoje mesmo estarás comigo. Ou seja, eu mesmo vou te levar lá. Eu fico imaginando Abraão e Isaías. Isso aqui é coisa minha, pastor. Não está na Bíblia não, mas é uma conjectura, né? A homilética, que é a arte de pregar, me dá o direito de conjecturar. Desde que eu não faça dessa conjectura uma heresia. Eu fico imaginando Abraão, Isaac, Jacó no céu, falando: entra um salvo lá, entra com o anjo. Entra outro, entra com o anjo. Daqui a pouco chega um com Jesus. Isso aí deve ser importante. Olha aí, com Jesus, ele é importante. Eu vou voltar no mordomia, calma aí, é que eu já estou aqui. Deixa eu acabar. Aí deve ser importante. Aí quando ele entra com Jesus, porque, imagina, você chega aqui com o presidente da República, o Jair Bolsonaro, que fala: isso é importante. Né? Chega aqui com o Donald Trump, fala: calma, quem é esse camarada aí? Né? Ele entra com Jesus. Eu acho que alguém deve ter perguntado assim: cara, deixa eu fazer uma pergunta para você. O que é que você fazia lá na terra, lá? Diga aí. O que é que você fazia? Você fazia o que lá? Isso é graça, meu irmão, isso é graça. Aí ele abaixa, quer saber, ele abaixa a cabeça e fala: eu era ladrão. Como é que você entrou com ele? Eu só fiz uma oração lá que não durou nem 10 segundos lá. Eu falei: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Isso é graça. Aleluia. Eu vou voltar aqui na mordomia. Então, Deus coloca o homem, Adão, para cuidar do jardim. Né? Adão deu nome para os animais. Adão cuidava do jardim, cultivava o jardim. A mordomia cristã, ele cuidava daquilo que é de Deus. Né? Aí, depois que Adão deu nome para todos os animais, para tudo, aí ele faz a mulher. Tem gente por aí que é maldoso e fala que era para a mulher não dar palpite, irmão. Deixa ele dar nome primeiro e depois faz a mulher, porque senão a mulher vai dar palpite e vai dizer que boi não é boi, que não tinha que ser outro nome, a vaca tinha que ter outro nome, mas não. Mas ele faz o homem. Olha o que me chama a atenção. Falando de mordomia, ele é o nosso Senhor, não é? E nós somos os seus servos. Estamos cuidando daquilo que é dele. Como Adão foi colocado no jardim para cuidar, para cultivar, para lavrar a terra, cuidar daquilo que Deus deu para ele. Mas eu falei para você ficar aberto aí no Gênesis. Olha por quê. Abre em Gênesis capítulo 1. Veja como a Bíblia é linda, ela é maravilhosa.
Como é gostoso estudar a palavra de Deus, não é? Cada dia a gente aprende uma coisa diferente. Olha, veja o que diz o versículo 1. Vai me acompanhando, vê se você consegue me acompanhar. Versículo 1. No princípio criou Deus. Criou quem? Você notou que não fala Senhor Deus? Fala criou? Guarda isso. Ó, versículo 1. Criou Deus. Versículo 3. Versículo 3 diz o quê? E disse... Disse quem? Versículo de número 5. E Deus chamou a luz. Versículo 7 diz o quê? E fez? Versículo de número 9. E disse? Versículo 11. Disse? Versículo de número 12. E viu Deus. No finalzinho aí. E viu Deus. Versículo de número 16. E fez? Versículo 17. E versículo 21, criou. Versículo 22, e Deus abençoou. Versículo 24, e disse. Versículo 25, e fez. Versículo 26, e disse. Versículo 27, e criou. Versículo 29, e disse. Versículo 30, e viu. Agora, vamos ver daqui para frente. Olha o que diz agora no versículo de número 5. No final dele aí, ó, que porque ainda fez o Senhor Deus. Versículo 7, e formou o, não é mais Deus? É o, por que mudou? Mas mudou mesmo, pastor? Mudou, quer ver? Ó, versículo 7, e formou o, versículo 8, e plantou o, versículo 9, e o, versículo de número 19, e o, versículo 21, e o, versículo 22, e da costela que o, ué, mudou. Você notou que mudou? Até, por quê? Eu vou te explicar. Nós estamos aqui para aprender. Até a formação do homem, antes de Deus criar o homem, você vai observar que tudo estava escrito assim. E disse Deus, e fez Deus, e viu Deus. Mas quando ele criou o homem, aí vai dizer assim, e formou o Senhor Deus. E plantou o Senhor Deus, e fez brotar o Senhor Deus. Por quê? Porque das coisas ele é Deus, mas do homem ele é Senhor. Depois que ele faz o homem, aí é Senhor, 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 Senhor. Ele é o nosso Senhor, ele é Senhor. Nós somos seus servos, somos seus mordomos. Mas Eva pecou, e quando Eva peca, ela chama ele de Deus. Abraão disse, o Senhor Deus. E a serpente falou, Deus disse. Mas para nós, aquele que o reconhece, ele é o nosso Senhor. Aleluia. Ele é o teu Senhor, ele é o meu Senhor, ele é o nosso Senhor. E a função dos mordomos, colega, pastor, mas tem mais algum exemplo de mordomia? Tem muito, irmão. Na Bíblia tem. Vamos falar de mais uma dela? Lembra do mordomo? E a Bíblia já até diz o nome dele, mordomo Eliezer. Quem era esse mordomo? O mordomo de Abraão, não é? Que foi buscar o quê? Uma noiva para o seu senhor Isaac. E quando ele diz assim, vem cá, chamou Eliezer e disse assim, eu quero que você busque uma mulher que seja do nosso povo. Para que o meu filho não case com uma mulher que não seja do nosso povo. Aí a gente já entra no outro caso, que é o jugo desigual. Um dia uma moça chegou para mim e falou, pastor, uma jovem, o senhor acha que é certo uma moça evangélica namorar com um moço que não é evangélico? Eu falei para ela, como chama o rapaz? Como assim, pastor? Como chama o rapaz que você quer namorar? Eu falei, filha, ó, eu já vi muita água passar debaixo da ponte. Quando a moça faz uma pergunta dessa, é porque ela está querendo namorar alguém que não é crente. Então, pastor, ele chama fulano de tal. Eu falei, cai fora. Cai fora. Porque isso aí, irmãos, é como um peixe casar com um pássaro. Onde os dois vão viver? Não dá certo.
E aí, então, vamos lá. E ele falou, você vai lá e busca uma mulher que é do nosso povo. E a Bíblia vai dizer que Abraão coloca a mão na coxa. Né? As coxas dele. Na verdade, ele colocou justamente, desculpa aqui, mas não tem outro jeito de explicar isso. Abraão coloca a mão no Eliezer, Deus faz ele colocar a mão no seu órgão genital. Josefa vai dizer isso, pode ler lá, Eusébio também vai dizer isso. Porque ali está dizendo da fertilidade, para que continue a nossa geração. Você vai me prometer que vai trazer uma mulher que seja do nosso povo. E ele vai, Eliezer, com mais 9 camelos atrás dele, Eliezer simbolizando o Espírito Santo, e com os 9 camelos, 9 dons espirituais, em busca da noiva para o seu Senhor, o pai Abraão, o nosso pai. E quando chega lá, ele pensou, qual dessas mulheres vai ser aquela que é a noiva? E agora? Como eu vou saber? Aí ela pensou, aquela que servir, essa vai ser a noiva. Ela tem que servir. A característica dessa é aquela que tirar água para mim, para os meus homens, para os meus camelos. Aqueles camelos, não era camelo dromedário, ele bebia de 100 a 130 litros de água. E ele estava com o tanque seco, porque o tanque estava na reserva, andaram 15 dias para chegar até lá. Estava na reserva. O cântaro cabia 12 litros de água. Você imagina cada camelo bebendo 130 litros, dá 1.300 litros de água. Quantas vezes a Bíblia fala que ela desceu e subiu, desceu e subiu. Está escrito na Bíblia, ela desceu e subiu. Mas era o que aconteceu. Ela viu o povo com sede. E ela falou, eu vou matar a sede deles. A verdadeira característica da noiva do cordeiro é aquela que dá água para o sedento. Essa é a característica da noiva do cordeiro, que dá água para o sedento. E que tem a mordomia de ajudar aquele que está com sede. E outro exemplo, tem outro exemplo de mordomo? Tem um mordomo chamado José. Lembra do José? Eu podia ficar falando outro aqui, mas José, ele tem outros casos da Bíblia, mas eu vou citar mais esse, o caso de José. Potifar colocou ele sobre toda a sua casa, todos os seus bens. José cuidava de tudo que era de Potifar. Só que aí a mulher de Potifar queria que ele se deitasse com ela. E José disse assim, olha, o Potifar me deixou para cuidar de toda a sua casa, mas da senhora ele não deixou não. Eu tenho autoridade sobre tudo aqui, mas da senhora não, da senhora eu não posso. E ele corre, né? E tudo aquilo já era por Deus, né? Para que José depois pudesse livrar a sua família, pudesse livrar a sua casa, os seus irmãos. Tanto é que lá na frente ele mesmo vai dizer, tudo foi por Deus. Jogaram José dentro de uma cova, foi por Deus, né? Dentro de um poço. Se você colocou o teu irmão dentro do poço, deixa eu te dizer, dentro do poço não é o lugar do teu irmão. Tira ele de lá. Dentro do poço é lugar de água, é lugar da palavra. É a palavra que tem que estar dentro de nós. Se é o teu irmão que está lá porque você está com raiva dele, arranca ele daí e coloca a palavra. Porque senão você vai passar mal. Você vai viver... A pessoa que tem ódio, que tem mágoa, que tem rancor, ele só sofre, ele fica doente. Ele vai almoçar, ele leva a pessoa para almoçar com ele vai jantar, a pessoa janta com ele vai viajar, a pessoa entra dentro do carro para jantar com ele vai dormir, a pessoa dorme na cama com ele. Então a melhor coisa que você tem é perdoar, deixar de lado, tira o teu irmão de lá e coloca a palavra. Amém? Vamos lá, mas vamos em frente. Então essa era a função dos... E olha o que me chama a atenção, que a palavra... sabe, a palavra no hebraico para escravo é a mesma para servir e adorar a Deus, é a mesma palavra. A única coisa que muda são os sinais massoréticos, porque o hebraico massorético, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, o Pentateuco, não tem vogais, só tem consoantes. E o que muda muito são só os sinais massoréticos. Mas a palavra, olha só, a palavra escravo e a palavra para servir e adorar a Deus é a mesma palavra no hebraico massorético, que seria eved ou avod, mas é a mesma palavra. Então, a palavra escravo e servir a Deus e adorar, mesma coisa. Ou seja, o verdadeiro escravo é aquele que serve, que adora e que glorifica a Deus. É a mesma coisa. Tá?
E uma curiosidade é que quando você então está servindo, a irmã está limpando a igreja, ela está adorando a Deus. Não se adora a Deus só, oh, aleluia, glória a Deus. Ah, pastor, eu estou fazendo pastel lá na cantina. Está adorando a Deus. Estou limpando a igreja? Estou adorando a Deus. Estou evangelizando? Eu também estou adorando a Deus. Ah, eu estou limpando, arrumei a parede, ele está quebrado. Estou adorando a Deus. Então, existem várias formas de você adorar a Deus. Você adora o Criador com o seu trabalho. Com o seu trabalho você também adora a Deus. Tá? E por isso que também nós vamos ver que vamos ler um versículo aí. O que é um verdadeiro mordomo? Os mordomos são os ministros de Cristo. Vamos ver 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1 e 2. São os ministros. E o que é um ministro? Aí o problema é o que é um ministro. Vamos aprender o que é um ministro? Quem quer ser ministro aí? Alguém gostaria de ser um ministro da casa de Deus? Glória a Deus. A Bíblia fala que quem deseja episcopado é excelente, olha para deseja. Vamos lá. Ah, pastor, eu queria muito ser um ministro. Pronto, está aí a sua oportunidade. Olha, quem pode ler? 1 Coríntios 4, versículo 1 e 2. Assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer desses encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel. A primeira palavra para ministros no grego, ministro, é, primeira, diáconos. Diáconos, aquele que serve. Essa é a primeira tradução para a palavra ministro. Qual a segunda, pastor, para ministro? Domos. O que é domos? A palavra a primeira é diácono, né? E a segunda é domos. A palavra domos é escravo. A segunda tradução. E é esta palavra que Paulo empregou para ministro. Para nós ministros, ministro, né? Eu sou um ministro. Ministro aqui, que Paulo diz que cada um de vós, todos vós sejam ministros, é que sejam escravos. Escravos de quem? O Senhor. E a terceira palavra para ministro aqui que você pode empregar é ruipeleta. O que é rupeleta, pastor? Rupeleta é aqueles remadores das galés. É o escravo que antes dele morrer, ele tinha que fazer um serviço braçal forçado que o levaria até a morte, inclusive. É o ruipeleta. Por isso que Paulo vai dizer, inclusive, ele diz assim, ó miserável dessa morte. Porque quando eles queriam matar uma pessoa, eles amarravam um morto nas costas dele, e aquilo debaixo de um sol escaldante, e aquela pele grudava com a sua pele, e o mau cheiro, os bichos, e virava carne viva, e o escravo dizia, quem me livrará do corpo dessa morte? E esses eram os remadores das galera. Lembra do filme Ben-Hur? Que os remadores ficavam no fundo do porão, remando em exaustão até morrerem. É isso que é a palavra ministro. Ah, pastor, o que é ser ministro? Ah, pastor, eu quero ser um ministro. Ministro é isso, meu irmão. Isso é ser ministro, né? E eu quero te dizer uma coisa. Tem gente que pensa, cargo de ministro é uma coisa muito pomposa. Realmente é, porque você vai trabalhar para o reino de Deus. Mas não tem nada a ver com esses cargos de políticos que tem por aí, cargos elevados na igreja. Não é isso que Paulo estava querendo dizer. Por isso que a palavra de Deus vai dizer assim, aquele que quiser ser o maior de vós, que seja o menor. Eu quero ser o maior. Então, para ser o maior, você tem que ser o menor. Porque é uns paradoxos nas coisas de Deus. O maior será o menor. Para salvar a sua vida, você tem que perder ela. São os paradoxos de Deus. Por isso que eu fico preocupado, pastor, com algumas estrelas que existem por aí. Estrela? Onde tem muita estrela brilhando, irmão. Tem muita estrela brilhando. E eu fico preocupado quando a estrela brilha. Porque a estrela só brilha quando não tem sol. Porque quando o sol brilha, a estrela não brilha. E
Você sabe quem é o sol que tem que brilhar, né? É o sol da justiça. Para vós nascerá o sol da justiça. Quando o sol brilha, não tem lugar para... Hoje as pessoas querem os holofotes, irmãos. Querem as luzes da ribalta. Hoje eles querem parecer ovacionados. O seu nome na mídia, na rede social. Eu estou muito preocupado, pastor. Sabe por quê? Porque antigamente, na minha época, quando eu aceitei Jesus, um jovem, quando aceitava Jesus, sabe a primeira preocupação dele, sabe qual era? Eu quero ser batizado pelo Espírito Santo. Não, ele começava a buscar o batismo. Ele ficava incomodado porque não era batizado. Ele queria os dons espirituais. Ele queria ter dom de profecia. Ele queria ter o dom da fé, o dom da palavra. Ele queria ter o dom de cura. Ele queria falar em língua estranha. E quantas vezes eu cheguei, pastor, corre por mim que eu quero ser batizado. E os jovens buscando batismo, buscava batismo. E as pessoas preocupadas. Hoje, o jovem aceita Jesus. Ele já compra um paletó, põe lá em cima no bolso, sapato de 2 cores, compra uma Bíblia de estudo pentecostal e põe na página do Facebook, agendas abertas. 3 meses de crente. Não. Essa escola, primeiro a gente tem que sentar. Jesus, antes de levar os discípulos ao alto mar, ele ensinou lá na beira da praia. Olha, vocês, primeiro ele ensinou na praia. Quando ele ensinou, falou, agora vocês vão ao alto mar. Vamos começar de baixo. Irmão jovem, você está no lugar certo, está no momento certo, está na hora certa. Seu ministério não está atrasado não, ele está no kairos de Deus. Na hora certa Deus te levanta para fazer a obra de Deus. Primeiro senta, ouve e aprende. Deus vai te usar na hora certa, no momento certo. Porque no tempo de... já a pessoa quer ser ministro. Uns diziam assim no tempo de Paulo. Eu sou de Paulo. Outro dizia, eu sou de Apolo. Eu sou de Cefas. E tem outros que falam, eu sou de Cristo. Qual que estava certo? De Apolo, de Cefas, ou de Paulo ou de Cristo? Nenhum. Porque Jesus não é um partido. Jesus é o Senhor dos senhores, Rei dos reis. Mas a mordomia também... O que é mordomia? Nós somos chamados para trabalhar. Mordomia é trabalhar. E tem gente que pensa, irmão, que um dia eu vi uma entrevista daquele camarada do tal, do Zeca Pagodinho, eu nem sei como é que eu fui parar naquela entrevista lá, mas 2 minutos que eu ouvi ele, foi 2 minutos o suficiente para me desligar. Ele falou assim, eu não quero saber desse negócio de céu, não, eu acho que eu não vou me adaptar nesse negócio de céu. Porque lá... vou ter que ficar o dia inteiro com uma auréola na cabeça, tocando uma harpinha. Quem falou que o céu é assim? Falei, coitado, está totalmente enganado. A Bíblia diz, irmão, lá no céu tem muita atividade para a gente fazer. Você está pensando que vai chegar lá, ficar o dia inteiro deitado, não tem nada para fazer? Que não tem nada para fazer? Jesus disse assim, o meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. A diferença é que a gente não vai cansar, mas lá tem muita coisa para fazer. Se você está pensando que vai para o céu para ficar lá, de barriga para cima, deitar de ver esses planos, não senhor, céu é lugar de trabalhar. Então vai se acostumando aqui. Se acostuma aqui que céu é lugar de trabalhar. Só que não vai cansar, lá não tem canseira. O nosso corpo será vigoroso, glorioso. Nosso corpo não vai envelhecer. Lá não tem isso. Porque eu estou falando porque esse corpo aqui... A minha esposa, de vez em quando, tem que ficar corrigindo. De vez em quando, eu estou assim, direita essa coluna aí. Mas não adianta, irmão, não adianta endireitar. Eu endireito, daqui a pouco eu já estou assim de novo. E a terra está me chamando, não adianta. Ela está dizendo, vem, não tem jeito. Mas lá no céu, nosso corpo é vigoroso, é glorioso, não cansa. Não sabeis, se não conhece que o vosso Deus não se cansa. Né? Os jovens certamente cansarão, se fadigarão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Agora tem algumas mordomias erradas, algumas mordomias equivocadas. Qual é? Por exemplo, que tipo de mordomia equivocada? As más obras. Porque tem pessoas, eu estava comentando com o pastor Fábio, tem pessoas hoje fazendo a coisa certa, mas com a motivação errada. Ele até faz o certo, mas a motivação está errada. Tem
Pessoa que às vezes ele vai doar um negócio para a igreja, vou doar para a igreja. Licença. Vou doar isso aqui para a igreja. Ah, a igreja está cheia, está cheia. Pastor? Vai ser outro. Trouxe para a igreja, viu? Tira uma selfie aí, irmão. Ó, fui eu que trouxe, viu? Fui eu que trouxe. Tá? Para a igreja aqui, para ajudar aqui na obra, tá bom? Pastor, esquece de falar aí que fui eu, tá? As pessoas estão até fazendo a coisa certa, irmãos. Mas a motivação errada. Caim fez o certo, não fez? Mas a motivação de Caim estava errada. Ele até ofereceu. Por quê? Porque tem gente que fala que Deus aceitou a oferta de Abel e ele não aceitou de Caim, porque de Abel tinha sangue e a de Caim não. Para com isso. Deus tinha alguma coisa contra melancia, abóbora, melão? Você tem alguma coisa contra? Você tem, leva lá em casa que eu como. Ele ofereceu o que ele tinha no comedor, abóbora, melão, melancia, tal. O problema não era a oferta, o problema era o ofertante. Lá em João vai dizer, Deus não aceitou a oferta de Caim, porquanto Caim era do maligno. E porque o seu coração era mau. Então o problema não estava na oferta, estava no ofertante. Então o problema está nas obras. É o caso de Paulo. Paulo pensou que estava fazendo a coisa certa. Mas estava fazendo mordomia, mas perseguindo o povo de Deus. Da maneira errada. E o segundo problema da mordomia são as obras, porque mordomia fala de obras, mas primeiro é obras más, a segundo é obras mortas. O que é obra morta? É o legalismo. Eu jejuo 4 vezes por semana. Estou cheio do poder hoje, irmão. Jejuei 3 dias sem parar. É o legalismo. Orei 3 horas ontem. 3 horas, pastor. Ontem eu orei da meia-noite às 3 da manhã. Estou cheio do fogo. É como se fosse porque ele orou que Deus vai derramar fogo. Deus só usa você porque ele quer usar, mas não é porque você é melhor. Tá? E a gente às vezes quer mostrar para os outros, é o legalismo, que nós somos mais espirituais, que nós somos mais santos. Olha, Freud disse muita coisa errada, muita coisa, Freud. Mas uma coisa ele disse, e eu dou razão para ele. O que ele disse? O que ele disse? Quando você quer mostrar alguma força, quando você quer demonstrar alguma força, alguma coisa, isso significa que você é exatamente o contrário daquilo que você está tentando mostrar. Porque quem é santo não precisa mostrar que ele é santo, ele é. Ele é, não precisa mostrar que ele é santo. Quem é humilde não precisa mostrar que ele é humilde, ele é humilde. Um dia o irmão chegou para mim e falou, pastor, o que o senhor acha? Eu sou humilde ou não? De tantos irmãos falar que ele era humilde, os irmãos falaram, nossa, aquele irmão é humilde. Ele chegou para mim e falou, o senhor acha que eu sou humilde ou não? Eu falei, faz um risco no chão, você passar de baixo, é sinal de... Ô, pastor, tá vendo, você não é humilde para aceitar. Eu falei, então está na sua essência, você não precisa fazer. Quando você fica mostrando, isso é obra morta. E qual a terceira de obra que Deus não aceita? Primeiro é obras más, segundo é obras mortas, terceiro é as obras inconsistentes. A Bíblia vai dizer assim, que as obras de um são ouro, pratas e pedras preciosas. A de outro e também feno, palha e madeira. Taca fogo na prata, no ouro e na pedra preciosa. Ela brilha mais ainda. Taca fogo no feno, na palha. Sobra nada, meu irmão. Sobra nada. Entendeu? Então, o importante não é só fazer obra. A obra tem que ser boa. Não é só o fruto. A Bíblia fala, dai frutos bons. A Bíblia vai dizer, dai frutos bons. Então, como tem que ser o nosso serviço? O nosso serviço como mordomo, né? Estou falando de mordomia. Primeiro, tem que ser obras de qualidade. Tem que ter qualidade, não pode ser de qualquer maneira. Ah, irmãos, eu não ensaiei, mas eu vou cantar para Jesus. Então nem vai nem cantar.
Não devia nem cantar. Não ensaiou, aí chega lá, começa de novo, irmão. Outro dia eu vi o irmão lá. Ah, irmão, eu não tive tempo de ensaiar, mas eu vou cantar para Jesus. Aí começou, parou no meio, começou de novo, estava quase acabando, ele pediu para começar de novo. A nossa obra tem que ter qualidade, meu irmão. Certo? No mundo não é assim, ué. E outra coisa, a nossa obra tem que ter quantidade. Faz, mas faz pouco. Aí não adianta também. Tem que fazer bastante. A Bíblia vai dizer em 1 Coríntios 15, 58, sede firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor. E a terceira obra tem que ser que atendam a demanda da necessidade. De repente o pastor está aqui no culto, aquele culto está chovendo, está fazendo frio, vem pouco irmão na igreja. E o pastor separa alguém para presbítero. O irmão era diácono antigamente, agora é evangelista hoje. E não tem ninguém, pastor. Eu vi esse caso. O irmão chegou, falou assim: Varão, pega a salva aí. Aí o evangelista falou: não tinha um diácono, tira a oferta aí. Ô pastor, eu sou evangelista, vai pegar mal para mim? O que os irmãos vão pensar de mim, pastor? Eu andando com a sacolinha na mão aí? Você nunca serviu para ser escravo, para ser mordomo, irmãos. Não serve para ser mordomo. E vamos em frente. Tá? Para terminar, que eu já estou terminando, tá bom? Sabe quando o pastor fala que está terminando? Falta mais meia hora ainda, né? Já viu como é que é? Estou terminando, né? Quem me dá mais 5 minutos aí? 5, 10, 15, 20. Mas eu estou terminando. Vamos ler Salmo 24. Salmo 24. Aqui está o versículo chave da mordomia. Quem pode ler? Salmos de número, né? Porque Salmo não tem capítulo. Não existe Salmo capítulo. Salmos são números, são cânticos, né? Então, Salmos de número 24, versículo de número 1. Quem pode ler? Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Veja bem, a terra é do Senhor, e Ele nos colocou, nos pôs como seu mordomo. É tudo dele. Sabe? Por isso que eu falo, meu Deus. Por isso que é bom a gente participar de escola dominical. Um trabalho como esse. Por quê? Olha, irmão, a gente vê tanta heresia por aí. Mas tanta heresia. Eu tenho uma livraria evangélica, então eu ouço louvor o dia inteiro. Eu estou ouvindo e falei, mas peraí, está falando isso mesmo, esse louvor? E o Brasil inteiro às vezes canta, irmão. O Brasil inteiro canta. Como é que pode dizer? O povo canta como se aquilo fosse falta de Bíblia. Aqui está dizendo, vamos lá. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Tudo que existe é de Deus. Para me chegar lá, primeiro deixa eu dizer aqui mundo. Pega a palavra mundo. Primeiro a gente tem que entender que mundo é esse que está falando. Existem 4 tipos de mundo na Bíblia, tá? 4. Primeiro tipo de mundo, mundo cósmico. O que é o mundo cósmico? A Bíblia diz lá em Hebreus que pela fé os mundos foram feitos. Júpiter, Marte, Plutão, planetas, tá? Os mundos foram feitos, mundo cósmico. Segundo tipo de mundo, é o mundo que a Bíblia está dizendo aqui, o mundo físico. Árvores, casas, cachoeiras, ruas, cidades, mundo físico. É esse tipo de mundo aqui. Terceiro tipo de mundo na Bíblia é o mundo sistêmico. O sistema do mundo hoje é regido pelo diabo, pelo inimigo. A Bíblia diz aqui, que a Bíblia vai dizer, não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Porque o que ama o mundo, o amor do Pai não está nele, é um mundo sistêmico. Se você não entender esse tipo de mundo, você vai ficar confuso, porque o diabo coloca Jesus no pináculo do templo e diz, tudo isso, o diabo dizendo, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Uai, mas o Salmo 24 vai dizer que do Senhor é a terra. Como é que o diabo vai dar? Ele está dando um mundo sistêmico. O mundo jaz no
O sistema do mundo é regido pelo maligno. É isso que o diabo estava oferecendo. Quando ele mostra a Diana dos Efésios, está vendo? Olha, eles estão adorando a Diana. Eu vou fazer eles te adorarem. Ou seja, e o quarto tipo de mundo? O primeiro mundo que eu falei é o mundo cósmico. O segundo tipo de mundo é o mundo físico. O terceiro tipo de mundo é o mundo... Pô, porque é inteligente, pastor. E o quarto tipo de mundo? Eu e você, como pessoas. Onde está, pastor, na Bíblia? Porque Deus amou o mundo. Eu e você. De tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aqui está dizendo o Senhor é a terra. Então está falando do mundo físico. E quem é que ele colocou para governar o mundo físico? Eu e você. Deixa eu te dizer, tudo que existe nessa terra é de Deus. Do Senhor é a terra. Tudo é de Deus. Tudo vem de Deus. Você canta bem? Foi Deus. Você prega bem? Foi Deus. Você tem unção? É de Deus. Você tem um carro? É de Deus. Você tem uma casa? É de Deus. O ar que você respira? É de Deus. Você não tem nada, você é só mordomo das coisas que são de Deus. Tanto é que você morre, você leva o quê? Nem gaveta tem no caixão, meu irmão. A roupa que você usa depois que você morre, não é nem você que escolhe. Você não leva nada. Nem a roupa você vai escolher para usar. É tudo de Deus. Aí vem um povo e canta assim: restitui. Eu quero de volta o que é meu. De quem? Meu? Estou tentando entender até agora. Se eu sou mordomo das coisas de Deus, pois nós estamos falando de mordomia aqui hoje. Você é mordomo, tudo que tem é dele. Você só trabalha para ele, você não leva nada. O que é teu está lá no céu. A única coisa que você tinha, isso você tinha, era o pecado. E Jesus arrancou de você e não quer te devolver mais. Isso era teu. Pecado era teu e ele arrancou de você. Aí a gente, o sinal que eu vejo hoje, dá para ficar doido, pastor. Eu até tento entender, mas eu não consigo, eu me esforço. Quem já cantou assim? Eu marquei, vamos cantar? Eu marquei um encontro com Deus. Aonde? Neste santo lugar. Tá, vamos lá, me ajuda a entender, porque eu estou me esforçando. Eu acho que eu acho que a minha mente é meio fraca, eu preciso melhorar. Eu marquei um encontro com Deus na igreja, não está falando no louvor? No caminho eu fui com quem? Me ajuda. Mas se eu marquei um encontro com Deus na igreja, eu fui com quem no caminho? Jesus disse assim: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E outra, o Espírito Santo, ele habita em nós. Você está debaixo do chuveiro, ele está com você. Você está trocando a fralda da criança, ele está com você, está dando uma madeira para a criança, está dirigindo o carro, ele está com você. Isso aqui é só um tempo, é só um lugar que a gente se reúne. É isso que estou convosco. Glória a Deus. A gente escuta cada um mesmo. Se eu ficar aqui, eu vou ficar a noite inteira falando isso. Eu não vou. Fala mais um, só fala mais um. Eu escutei um camarada cantar um negócio que ele falou assim: me dá poder de filho, porque está na onda. Tudo bem. Aí ele canta: se quiser levar tudo que eu tenho, pode levar. Rapaz, eu estou pedindo para Deus, está difícil de conseguir. Vamos pedir para ele levar? Pode levar. Está preparado mesmo para cantar isso? Não, você está preparado? Pode levar teu filho então? Pode levar tua mãe, teu pai, pode levar tua casa, pode levar teu dinheiro, pode levar tudo que você tem? Ah, meu irmão, pega aí, pensa melhor de cantar. Será que dá para cantar mesmo isso? Será que ele pode... perdi tudo, pastor, mas cantou, ué. Mais um. Aí eu podia ficar aqui, mais um, só mais um, tá bom? Mais um. Canta comigo. Deus não rejeita a oração. Ah, que bonito.
Ai, Terezinha. O que é alimento? A oração é alimento? Oração é comunhão. Quando eu oro, eu tenho comunhão. Alimento é palavra. É a palavra que nos alimenta. Ele é o pão da vida. Jesus disse assim: eu sou o pão da vida. E lá em João diz, no princípio era o verbo é palavra. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Verbo é palavra. Verbo é Jesus. Alimento é Jesus. Oração é comunhão. Deu para entender? Deixa eu ficar aqui, senão você vai desviar. Vamos lá. Deixa eu ir para frente aqui. Eu vou terminar. Um exemplo de mordomia na Bíblia. A parábola dos 10 talentos. Lembra? Lembra da parábola dos 10 talentos? Quem lembra, levanta a mão. Como é que se leu a Bíblia mesmo? 10 talentos. Vocês estão até com medo, né, de levantar a mão. Está escrito na Bíblia. Vamos lá, Mateus 24. 25, aliás, versículo 14. O que diz a epígrafe aí da Bíblia? Quem tem a epígrafe na Bíblia, lê o que está escrito aí. Mateus 25, 14. O que diz a epígrafe? Oi? A epígrafe diz o quê? A parábola dos 10? Dos 10 o quê? Agora me ajuda aí. Me ajuda a entender isso aí. A parábola dos 10? Para um ele deu 5, não foi? Talento. Para o outro ele deu? E para o outro ele deu? Eu acho que eu estou ruim de conta, não é possível. Não, me ajuda a entender isso. Isso não existe, irmão. Parábola dos 10 talentos não existe. Risca. Isso aí foi João Ferreira de Almeida, infelizmente, João Ferreira. Ele confundiu com a parábola das 10 minas, mas das 10 minas ele deu uma para cada um, e era mina, não tem nada a ver com talento. Talento é uma coisa, mina é outra. Então é o seguinte, o certo seria a parábola dos 8 talentos. E eu vim aqui para deixar vocês tudo doido, né? O certo é a parábola dos 8 talentos, né? Porque deu um para deu 5. 3 e o outro 1. Então 9. 9. Está faltando um. Onde está esse talento? Onde puseram ele? Onde puseram esse talento que está faltando? Então é a parábola dos 9 talentos. Nunca mais fale a parábola dos 10 talentos, tá? Mas na parábola dos 9 talentos, a um ele deu 5, outro 3 e outro 1. Falou, vai granjeia, seja mordomo, trabalha com isso. E o que ganha, quando chegou o dia de prestar conta, o que tinha 5, disse, Senhor, ganhei mais 5. Servo bom e fiel. Sobre o pouco fosse fiel, sobre o muito te colocarei. Entra para o reino do teu Senhor. Porque talento era uma argola de ouro, né? Naquele tempo, não tem nada a ver com o talento de hoje, né? Quando a gente fala talento, aquele camarada tem talento. Uma palavra talento mesmo é uma argola de ouro que pesava aproximadamente 25 quilos e era 26 quilos e um valor aproximadamente de 25 mil reais hoje. Era uma argola de ouro. Ele deu uma argola de ouro de 25 quilos para cada um e falou, vai lá e ganha mais 5 dela. E o outro falou, ganhei mais 5. E o outro, ganhei mais 3. E o outro, ganhei mais 1. Não, 3. E o de 1? O de 1 ele enterrou. Aí Jesus fala o que para o Senhor, né? Fala o que para ele? Por que não pôs no banco então? Porque ia render juro, pelo menos. Aí eu vejo 2 tipos de pecado. Primeiro tipo de pecado, falando de mordomia cristã ainda. Primeiro tipo de pecado, você fazer o que você não pode fazer. O que você não pode fazer? A Bíblia fala o que eu não posso fazer. Posso roubar? Pode? Posso mentir? Pode? Posso adulterar? Não posso cobiçar a mulher do próximo? Não posso desonrar pai e mãe, não é? Isso eu não posso. Então o primeiro pecado é você fazer o que você não pode fazer. Agora, sabe qual é o segundo tipo de pecado? É o pecado da omissão. Você deixar de fazer aquilo que você tem que fazer. É o pecado da omissão. Se você é um mordomo de Deus, você tem que trabalhar. Fica só esquentando o banco aí, achando que vai para o céu. Só se for da boca do jacaré.
Porque você foi chamado para trabalhar. E tem uns que além de não trabalhar, ainda dá trabalho. Pronto, falei. Em vez dele cantar, eu quero trabalhar para o meu Senhor, ele canta, eu quero dar trabalho para o pastor, fazer ele chorar e sentir dor. E não tem, graças a Deus, pastor, que aqui não tem. Vamos falar. Você entendeu? Aqueles crentes ruins. Mas vamos lá. É o pecado de você não fazer o que você tem que fazer e foi ordenado a fazer. E quer ver uma ordem na Bíblia que está dizendo assim, ó. É uma ordem imperativa. Já que eu falo de missão, não tem como pregar sem falar de missão. Ide por todo mundo. Para quem que é essa ordem? Pastor, evangelista, diácono, missionário? Hã? Faz assim com o dedo, me ajuda aí, faz assim, ó. Ponta para frente. Isso. Essa ordem é para mim. Quando eu deixo de fazer o que foi ordenado a fazer, o que enterrou, só deixou de fazer, não gastou com as meretrizes. Não, ele não pegou e comprou cerveja, vinho. Não. Ele não me embebedou com aquele dinheiro. O que ele fez? Ele só deixou de fazer. Aí o Senhor falou, é simples. Amarra ele de pés e mãos, está no texto, não estou eu que estou falando não, tá? E joga ele aonde? Nas trevas. O que é trevas exteriores? Quer que eu traduza? Vou dar outro nome. Inferno. Joga ele no inferno. Puxa, eu acho que vou ter que sair. Tem uma porta para mim embora aí, pastor? Tem uma ali, obrigado, viu? A irmã já me ajudou ali. Mas, alguém vai dizer, o duro esse sermão, quem poderá me chamar para falar de mordomia? Foi ela, joga com o que eu não falo aí, ó. Então, quando você deixa de fazer aquilo que foi ordenado fazer, você peca. No reino de Deus há 3 tipos de discípulos que trabalham no reino de Deus. Primeiro, o escravo. O escravo aqui nesse caso, é aquele que faz porque é obrigado. Vou fazer, senão vou levar chicotada, vou fazer, senão... O segundo é o mercenário. Qual o mercenário? O mercenário é aquele que faz pensando o que é que ele vai ganhar. Se eu fizer isso, acho que vão me dar o cargo. Se eu fizer isso, se eu for pregar, acho que eles vão me dar uma oferta. Terceiro é o filho. O filho faz porque ele ama. Ele ama o pai. Eu termino agora porque a hora já mandou parar. Se deixar, eu fico aqui até a meia-noite. Eu estou cheio de Deus aqui, irmão. Se deixar, eu vou até assim. E não diz um amém, não, que se falar um amém, eu já vou mais meia hora. Mas eu vou contar a história, terminando contando a história do irmão Antônio. 40 anos de crente, vou contar a história do irmão Antônio. Cooperador Antônio. O cooperador Antônio, eu me lembro até hoje quando um irmão, um evangelista da igreja, eu era pastor dessa igreja, e o irmão Antônio era cooperador. O irmão Antônio ficava na porta da igreja, pastor. Ficava na porta da igreja. Seu xará. Ficava na porta da igreja. Aí o irmão fala assim, meu Deus. Ele perguntou para o Antônio, Antônio, quantos anos o senhor tem de crente? Ele falou, olha, meu irmão, faz 52 anos que eu aceitei Jesus. Ele estava com 70 e poucos. Aí o irmão olhou e falou, coitado. 52 anos, só fica aí na porta, parecendo um leão de chácara, né? Só na porta aí, ó, não tem utilidade nenhuma na cabeça. Só toda vez que eu chego, ele está aqui na porta. E um dia, Jesus resolveu recolher o irmão Antônio. Não morreu, porque crente não morre, sabe disso, né? Crente não morre, não. Crente não morre. Crente, quando ele dá o último suspiro aqui, ele dá o primeiro lá no céu. Glória a Deus. Porque o último lugar do crente não é numa lápide gelada num tubo de mármore. O último lugar do crente é lá no céu com Jesus. Glória a Deus. Uma irmã um dia falou para mim assim, pastor, eu cheguei para consolar ela, porque filha de 22 anos, havia perdido uma filha de 22 anos, e eu cheguei, uma irmã, sabe aquelas irmãs que aprendi muito com ela, uma Maria da Piedade, falei, irmã, eu lamento muito a perda da sua filha. Ela falou assim, como assim, pastor? Eu falei, como assim o quê, irmã? A perda da tua filha? Mas, como assim a perda? Mas a filha estava dentro do caixão. Eu falei, não, sua filha, a senhora não morreu? Eu falei, a senhora não perdeu sua filha? Eu falei, não, pastor. Quem perde não sabe onde está. Eu sei aonde ela está. Eu não perdi nada, eu só me distanciei dela um pouco. Daqui a pouquinho eu estou lá no céu com ela. Glória a Deus. Aleluia. Isso é fé, meu irmão.
Isso é fé, isso é confiança, isso é convicção no Deus que você serve. Porque tem uns crentes aí, morre o pai. Morreu o pai. Deus tirou meu pai. Que Deus tirou seu pai, irmão? A morte é algo sobrenatural ou natural? Não é natural? Não vem para todo mundo? Não é natural. Vem para o rico, para o pobre, para o preto, para o branco, para o negro, para o amarelo, para o outro, criança, para o velho. Uma hora você vai morrer, meu irmão. É natural. Aí morre, põe a culpa em quem? Em Deus. Deus é natural ou sobrenatural? Ah, para com isso. Todo mundo vai morrer. Ô, pastor, você está falando isso? Eu perdi uma filha de 20 anos. Não perdi. Ela está lá na glória e daqui a pouco eu vou me encontrar com ela. Oh. Ara! Tá, vamos voltar. Irmão Antônio, para terminar, tá? Estava lá o irmão Antônio e o irmão falou, coitado, nunca teve utilidade. Nunca exerceu a mordomia. Aí o irmão Antônio vai para a glória, para o céu. Foi para o céu. Eu termino agora. Foi para o céu. Eu vou cheguei para a igreja, era o pastor da igreja, cheguei lá, a igreja fechada. Nunca tinha acontecido isso. A igreja fechada. Fechada a igreja, os irmãos para lá de fora, meu irmão, falou, peraí, quem que abre a igreja? Aí foi procurar quem era? Quem era? O irmão Antônio. O irmão Antônio. Aí, irmãos, o irmão veio reclamar para mim e falou, pastor, não tem papel higiênico no banheiro. Quem era? Acabou a água no galão. E não tinha mais os galão tudo seco lá, não tinha água lá. Eu falei, peraí, irmãos, quem é que põe água aqui no galão? Quem que era? Os bancos da igreja tudo bagunçado. Chamei os diáconos e falei, o banco da igreja nunca tem bagunçado. Por que está bagunçado agora? Quem é que arruma esses bancos? Era o irmão? Eu fui dobrar o joelho para orar, saí com o joelho todo sujo de terra. Eu falei, vem cá, eu chamei os diáconos e falei, a igreja nunca teve suja assim. Quem é que limpava essa igreja? Quem que era? Uma das piores foi quando foi acontecer a Santa Ceia. Não tinha pão e não tinha o vinho. Já viu servir ceia sem pão e sem vinho? Falei, cadê o pão e o vinho? Quem é que trazia o pão e o vinho? Quem que era? O que o irmão Antônio ninguém via, mas o Senhor via. O que o irmão Antônio fazia, ninguém percebeu, mas o Senhor estava vendo. Ele exercia a mordomia cristã, ninguém via, mas ele estava lá exercendo a mordomia cristã como um verdadeiro servo de Deus. E o galardão está com Deus lá na glória guardado.